eu sou Silvia Angélico, do site Cachorro Verde, e agora a gente vai falar sobre o preparo da alimentação natural crua com ossos. A primeira coisa que você precisa fazer antes de começar a preparar as porções é definir exatamente o quanto que o seu cachorro vai comer por dia de AN crua com ossos, para você saber quanto de alimentos você vai comprar para 7, 10, 15 ou 30 dias, dependendo do espaço que você tem disponível no seu freezer ou congelador. Então eu montei aqui uma planilha que a gente vai acompanhar, tendo por base a Polly, que pesa 10 quilos e ela vai receber 4% do peso corpóreo dela em alimentos por dia. Então, total diário a servir de alimentos 10 vezes 4% totaliza 400 gramas de alimentos por dia, que eu vou dividir em 2 refeições diárias de 200 gramas cada. E a proporção dos grupos de alimentos nessa dieta ficaria o seguinte, são 50% de ossos carnudos crus, que vai dar 200 gramas. De carnes desossadas nós temos 15%, que vai totalizar 60 gramas. De vísceras nós temos 5%, que vai totalizar 20 gramas. De vegetais nós temos 30%, totalizando 120 gramas. Isso quer dizer que se eu quiser comprar alimentos para uma semana, eu vou precisar de ossos carnudos crus, 1,4 kg, que é equivalente a 200 gramas vezes 7 dias. Mesmo cálculo para as carnes desossadas. Se eu vou usar 60 gramas por dia, vezes 7 equivale a 420 gramas. Vísceras são 20 gramas por dia, vezes 7, 140 gramas. E de vegetais são 120 gramas por dia, vezes 7, 840 gramas de vegetais que eu preciso comprar para uma semana. Bom, antes de eu passar na feira para pegar os alimentos que eu vou usar para montar a dieta, eu já tenho que deixar minha cozinha arrumadinha, minha estação de trabalho, que é a minha pia, limpinha e preparada, e os legumes já no jeito, porque se eu já tenho os legumes triturados ou então cozidos, é só eu juntar com as carnes, com as vísceras e com os ossos carnudos crus e montar as porções diárias para congelar. Então fica tudo muito mais prático. Então essa aqui é minha pia, eu já deixei ela higienizada. O que eu usei? Detergente neutro, lavei bem, esfreguei bem, enxaguei bem e depois sequei. Então ela tá limpinha. E aqui a gente tem os legumes que eu selecionei pra gente fazer esse triturado de legumes crus. Lembrando que na alimentação natural crua a gente tem 2 formas de preparar os legumes para os cães. Uma é triturando legumes crus, com o uso de um processador de alimentos ou um bom liquidificador, ou então a gente pode cortá-los em pedacinhos e cozinhar. Bem, o que eu selecionei aqui? Sempre é interessante usar uma folha no triturado de vegetais, então eu selecionei o espinafre. Nós temos também a abobrinha, que tem uma ótima aceitação pelos cães, cenoura, que também é muito bem aceita pela maioria dos cães, e aqui um pouquinho de maçã, uma fruta, para dar um sabor levemente adocicado nesse triturado de legumes, e isso aumenta muito a palatabilidade, ou seja, melhora o sabor e a aceitação por parte dos cães. Eu simplesmente lavei muito bem os legumes com água mesmo, e aí coloquei eles aqui dentro desse processador, e acionei. Então o resultado é uma pasta de espinafre com abobrinha, cenoura e maçã com casca, bem homogênea. Então os pedacinhos estão muito pequenininhos, tudo está super triturado, o cão vai ter condições de aproveitar muito melhor esses nutrientes dessa forma. Tudo cru aqui dentro. A outra opção para triturar os legumes seria usando um liquidificador, e aí nesse caso a gente cortaria os legumes em pedacinhos e adicionaria um pouquinho de água para ajudar a triturar. Bem, eu acabei de voltar da feira, onde eu comprei vísceras, carnes cruas e ossos carnudos crus. Os legumes a gente preparou juntos, trituramos os legumes, e eu deixei os legumes crus e triturados na geladeira para eles não estragarem enquanto eu ia buscar o resto dos alimentos. Então aqui na minha pia eu coloquei todos os alimentos para a gente poder montar as porções. E eu quero apresentar os alimentos para vocês. Então, os legumes vocês já viram, eles estão aqui dentro desse recipiente do próprio processador, já trituradinhos e crus.
prontos pra gente montar a porção. E aqui dentro da pia, que lembra, estava limpa com detergente neutro e tal, eu coloquei os melhores ossos carnudos crus pra gente dar início à alimentação natural crua com ossos. Então desse lado de cá, o que a gente tá vendo é o dorso de frango, também conhecido como costela ou carcaça de frango, sem a pele, sem o rabinho da ave, cortado em 3 pedaços. É o melhor tamanho para cachorro pequeno e de porte médio também. E aqui desse lado de cá, a gente está vendo o pescoço de frango com a cabeça, né, completamente sem a pele e sem o bico da ave, porque o bico o animal não digere, então eles saem nas fezes. Então aqui estão os nossos ossos carnudos crus. Nesse recipiente de vidro estão pedaços de coração bovino cru sem a gordura. Aqui nós temos músculo bovino também cortado em cubos, cru, obviamente. E aqui, nesse recipiente menor, fígado bovino cortado em tirinhas, cru também. Então aqui nós temos nessa pia os 4 grupos de alimentos que compõem a alimentação natural crua com ossos. Os ossos carnudos crus, os legumes, as carnes, então coração conta como carne e o músculo também. E representando as vísceras, o fígado cru. Vou mostrar para vocês como que a gente vai montar uma porção diária. Então, como guia vai ficar aqui aquela planilha que traz tudo que a Polly vai comer no período de um dia, né, detalhando tudo que nós vimos anteriormente. Eu vou me basear sempre nessa guia para montar as porções diárias. Então, aqui está a minha balança digital de cozinha. Eu vou acionar a balança para ligar e vou começar a montar, então. Vamos lá. Ossos carnudos crus, então 200 gramas é o que ela vai comer por dia. Então vamos colocar aqui 200 gramas com a ajuda desse pegador de macarrão até eu chegar no peso correto. Olha que interessante, se eu tenho uma peça maior do que eu acho que eu preciso para dar o peso, eu posso eu mesma em casa separar essa peça em pedaços menores. Como que eu faço isso? Pego uma faca bem afiada, posiciono sobre a peça e com o auxílio de um martelo de carne eu bato sobre a peça. E aí rapidamente eu separo em um pedaço menor, né? Vamos colocando aqui até chegar em 200 gramas, falta pouco. Vamos fazer isso de novo, de cortar um pedacinho. Vamos lá. Bem rapidinho você corta. Então, 206 gramas não há problema, 208 gramas não há problema se passar um pouquinho ou se faltar um pouquinho. Vamos para o próximo item, que são as carnes desossadas. Lembre-se sempre de zerar a balança antes de passar para o próximo item, para a próxima pesagem. Então eu devolvo esse osso carnudo aqui para a pia e vou pesar as carnes, que são 60 gramas que a Polly vai comer por dia. Então vamos colocar aqui. Coração de boi conta como carne, não como víscera, por ser um órgão carnudo, musculoso. E aqui a gente tem músculo de boi. E vamos colocar até dar 60 gramas. Então, pronto, 63, ok. Vamos zerar e vamos passar para o próximo item, que são as vísceras. Né? E segundo o meu papel, ela vai comer 20 gramas de vísceras por dia. Então, é só um pouquinho. Vamos colocar aqui 10 gramas, 18 gramas, vamos pôr um pedacinho só a mais, ok, 24, ok. Vamos zerar e vamos incluir os vegetais, que eu triturei no processador de alimentos, são 120 gramas. Então vamos colocar aqui aquele trituradão de espinafre com cenoura, abobrinha e maçã, até a balança acusar 120 gramas. Ok, 120 redondo, muito bom. Eu simplesmente tampo muito bem o meu potinho e continuo montando as porções até acabar os alimentos que eu tenho aqui na pia. Se você optou por guardar as porções em saquinhos para freezer, que também são uma excelente opção, o que você faz? Você coloca alguma coisa para dar forma dentro do saquinho, por exemplo, esse potinho vazio,
e põe um saquinho dentro do potinho. Pode ser uma leiteira, pode ser um recipiente como esse, e você simplesmente monta as porções dentro do saquinho e terminada a montagem você tira totalmente o ar, dobra o saquinho para ter um ótimo congelamento. As porções diárias da Polly estão prontas, lembrando que dentro de cada um desses recipientes tem o que ela vai comer no período de um dia, ou seja, eu vou fracionar o que está em cada um desses recipientes em almoço e jantar para a Polly de alimentação natural crua com ossos. E agora eu vou colocar essas porções para congelar. Lembrando que na alimentação natural crua com ossos, a gente garante a segurança da oferta das carnes, vísceras e ossos crus, congelando esses alimentos no freezer ou no congelador. Então, se você tiver freezer, não se esqueça de deixar por no mínimo 3 dias essas porções congeladas. E se tiver congelador, no mínimo 5 dias. Esse cuidado inativa parasitos que podem estar presentes em carnes cruas, como tênia ou toxoplasma. Então deixe congelado no freezer por 3 dias ou no congelador por 5 dias, depois faça o descongelamento na parte mais baixa da geladeira por 24 horas e você pode oferecer as porções. Lembrando ainda que nós ainda não incluímos os complementos da alimentação natural crua nessas porções, ou seja, o azeite e outros itens que a gente vai ver a seguir. Porque esses alimentos funcionais, esses complementos, eles devem ser adicionados à parte e não congelados junto com a porção, ou eles perdem, infelizmente, a maior parte das suas propriedades nutricionais. Nas últimas 24 horas, essa porção de alimentação natural crua com ossos da Polly ficou descongelando na parte mais baixa da geladeira. Eu simplesmente tirei do freezer, deixei na geladeira e ele descongelou. Então agora eu já posso montar o almoço dela para oferecer. Lembrando que aqui tem almoço e jantar, ou seja, é o total diário que ela vai consumir. E lembrando também que a comida pode ser congelada por até 30 dias, sem que isso acarrete uma perda nutricional significativa ao alimento. E uma vez aberto, o animal deve consumir esse alimento em até 2 dias. Então vamos lá, vou abrir a porção, obviamente. Aqui está o pratinho da Polly e aqui a gente vai colocar metade do que está aqui, que é equivalente a uma refeição para ela. Eu não preciso pesar, porque eu sei que o que está aqui é o que ela deve consumir no período de um dia, então eu simplesmente porciono o que parece ser metade disso aqui no potinho dela. O que ela não receber no almoço, ela simplesmente vai receber no jantar. Então, ok. Guardo esse resto aqui. Isso aqui fica guardado na geladeira para não estragar. E vamos adicionar os complementos da alimentação natural crua com ossos. Então, vamos adicionar o azeite de oliva extra virgem, uma colher de chá. Então, essas colherzinhas medidoras a gente compra pela internet e em lojas de culinária. Essa daqui é a medida dela é uma colher de chá, meia colher de chá e, só por curiosidade, 1/4 de colher de chá. Então elas fornecem muito mais precisão na mensuração dos alimentos pra gente. Então, pro porte da Polly, a gente deve adicionar uma colher de chá de azeite. Vamos colocar aqui. Põe assim por cima. Tá? Todos os complementos podem ser adicionados a uma das refeições. Não é necessário dividi-los nas 2 refeições, a não ser que você prefira assim. Vou dar uma lavadinha nessa colher e vou usar para pegar a medida de iogurte, que também é uma colher de chá. Vou dar uma lavadinha nessa colher, deixar ela aqui. Vou pegar o levedo de cerveja, que para o porte da Polly a gente deve adicionar meia colher de chá. Então eu peguei a colherzinha que mensura exatamente essa medida, né? E vou adicionar sobre a refeição. Ok. Tampei o levedo de cerveja, coloquei aqui ao lado. Nós temos agora o alho. Então aqui tem um dente de alho. Vamos tirar uma lasquinha com essa faquinha afiada. Pode ser com a casca do alho mesmo ou sem, como você, principalmente como o cão, preferirem. Pica bem, porque senão não tem uma boa absorção dos nutrientes do alho. E a gente adiciona os pedacinhos sobre a refeição. E por último, e isso é opcional, nós temos aqui um pouquinho de manjericão fresco cortadinho. Então, um dos temperinhos
tem bastante propriedade nutricional interessante. A gente põe aqui uma pitadinha. E pronto, a comidinha tá pronta para ser oferecida. Essa é a Polly, e essa é a hora da refeição da Polly. Quer comida, Polly? Quer comida, Polly? Então, vamos lá. Então a Polly tá acabando a refeição, praticamente já acabou, comeu tudinho.